Uma das queixas mais frequentes dos pacientes no consultório médico é a dor de estômago. O que as pessoas pensam sobre a gastrite é mito ou fato? É sobre isso que vamos discutir no vídeo de hoje. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico e este é o canal Guia de Sintomas. Afirmação número 1. Leite é ótimo para curar gastrite. Verdade ou mentira? Mentira. O leite pode aliviar temporariamente a dor e a queimação decorrente de uma gastrite. Entretanto, o cálcio contido no leite estimula a secreção ácida do estômago, podendo piorar a inflamação e a irritação da mucosa estomacal. É o que chamamos de efeito rebote. Dessa forma, o leite produz alívio inicial do desconforto, mas depois de algum tempo, os sintomas voltam com maior intensidade. Afirmação número 2. Beber bastante água ajuda a curar a gastrite. Fato ou mito? Mito. Exagerando na hidratação, pode ocorrer diluição excessiva dos eletrólitos no sangue, como o sódio, podendo, nos casos graves de intoxicação hídrica, levar ao inchaço do cérebro. A água em excesso pode alterar o pH do estômago, intensificando os sintomas da gastrite. Afirmação número 3. Antiácidos curam a gastrite. Verdadeiro ou falso? Falso. Antiácidos são medicamentos que aliviam sintomas no curto prazo, mas não curam a gastrite. O ácido estomacal faz parte do mecanismo de defesa contra patógenos presentes nos alimentos e na água. Portanto, o uso prolongado de antiácidos diminui essa barreira contra agentes infecciosos, aumentando o risco de infecções. Se os sintomas estomacais persistirem por mais de 2 semanas, mesmo tomando antiácidos e seguindo uma dieta sem irritantes gástricos, procure seu médico para determinar a causa e instituir o tratamento adequado. Afirmação número 4. Analgésicos como dipirona e paracetamol ajudam no controle da dor provocada pela gastrite. Sim ou não? Não. Analgésicos e anti-inflamatórios pioram a dor do estômago, pois agridem o revestimento interno do estômago, conhecido como mucosa, que fica mais sensível à ação do ácido estomacal. A crença de que tomar um analgésico alivia qualquer tipo de dor faz com que muitas pessoas com gastrite agravem ainda mais a inflamação do estômago. O uso desses medicamentos deve ser cauteloso, seguindo as orientações e prescrições médicas. Se precisar tomar um anti-inflamatório, ingira esse medicamento junto com alimentos. Afirmação número 5. Gastrite é resultado de uma infecção. Verdade ou mentira? Verdade. A gastrite é causada por um processo inflamatório persistente na mucosa gástrica, resultante da infecção por uma bactéria conhecida como Helicobacter pylori, que também é causadora da úlcera e do câncer de estômago. Se a bactéria estiver presente, o uso de apenas um inibidor de secreção ácida, como omeprazol ou cimetidina, por exemplo, não será suficiente para curar a gastrite. É imprescindível que a bactéria seja eliminada mediante o uso de antibióticos. Caso contrário, haverá uma recaída da gastrite. Afirmação número 6. Crianças não contraem gastrite. Verdadeiro ou falso? Falso. Estudos clínicos demonstraram que 80% das crianças de países em desenvolvimento já haviam sido infectados por Helicobacter pylori antes dos 10 anos de idade, tornando-se susceptíveis ao desenvolvimento de gastrite. O erro alimentar das crianças reflete o comportamento dos adultos, levando ao consumo exagerado de salgadinhos e sucos industrializados, fast food e refrigerantes. Esses hábitos alimentares resultam na ingestão excessiva de gorduras, sal, açúcar, condimentos, aditivos, conservantes, estabilizadores e aromatizantes que aumentam a secreção ácida do estômago, irritando e inflamando a mucosa gástrica. Portanto, a gastrite pode afetar pessoas de qualquer idade. Afirmação número 7. Tomar café pode causar gastrite. Fato ou mito? Mito. Nenhum estudo extenso comprovou que a ingestão moderada de café, 3 a 4 xícaras por dia, possa causar gastrite. Sabe-se que a fibra solúvel do café possui antioxidantes, vitaminas e minerais que são benéficas à flora intestinal. Porém, é verdade que o consumo exagerado de cafeína pode predispor ao desenvolvimento de refluxo ácido. Nessa condição médica, o conteúdo estomacal sobe em direção ao esôfago, provocando azia, dor em queimação no peito, sensação de um bolo na garganta, distensão abdominal após as refeições, gosto azedo ou amargo na boca, crise de tosse, aftas e rouquidão. Afirmação número 8. Fumar pode causar gastrite. Fato ou fake? Fato. Por mais óbvio que pareça, muitas pessoas não associam o tabagismo como causa de gastrite. A nicotina e outras toxinas do cigarro podem aumentar a secreção de ácido pelo estômago, além de provocar um processo inflamatório persistente na mucosa gástrica. O tabaco também está diretamente associado ao desenvolvimento de câncer no estômago, esôfago e pâncreas.
Pessoas que fumaram por cerca de 20 anos têm cerca de 70% mais risco de desenvolver doença do refluxo. Afirmação número 9. Ficar longos períodos sem comer pode causar gastrite. Sim ou não? Não diretamente. Ter o hábito diário de pular uma refeição e ficar muitas horas sem se alimentar pode fazer com que o suco gástrico irrite a mucosa do estômago. A pessoa que faz poucas refeições no dia costuma encher o prato de comida, e uma refeição pesada e abundante, muitas vezes mal mastigada, pode piorar a sensação de má digestão, estufamento, azia, dor abdominal, arrotos e soluços. Afirmação número 10. O estresse pode causar gastrite. Fato ou mito? Mito. Não há evidências científicas de que o estresse possa causar gastrite crônica, aquela que persiste por meses ou anos. Sabe-se que o estado mental de uma pessoa pode aumentar a secreção ácida do estômago, piorando a dor e a queimação se a pessoa já apresentar uma gastrite. O estresse crônico também pode retardar o esvaziamento gástrico e lentificar o trânsito intestinal dos alimentos, desencadeando refluxo ácido e prisão de ventre. Portanto, o estresse decorrente de preocupações, mau humor, ansiedade, medo ou sobrecarga de trabalho podem exacerbar os sintomas de uma gastrite pré-existente, mas não são a causa da gastrite. Afirmação número 11. Frutas ácidas podem causar gastrite. Verdadeiro ou falso? Falso. As frutas cítricas não aumentam a acidez gástrica o suficiente para causar gastrite. Elas podem sim piorar os sintomas de uma gastrite já instalada. Entretanto, frutas ácidas podem desencadear refluxo ácido. Cada pessoa reage de forma distinta a diferentes alimentos e sabe quais deles lhe causam refluxo. Evitá-los pode reduzir os sintomas, embora antiácidos e medicamentos que estimulam os movimentos do tubo digestivo também possam ser necessários para controlar os sintomas de refluxo. Afirmação número 12. Pessoas que tomam omeprazol continuamente por tempo prolongado podem desenvolver quadro de demência. Verdade ou mentira? Verdade. Foi cientificamente comprovada uma associação significativa entre deficiência de vitamina B12 e o uso de medicamentos inibidores da secreção ácida. A vitamina B12, também conhecida como cianocobalamina, está presente nas carnes, peixes, ovos, leite e derivados. A vitamina B12 se combina ao fator intrínseco, que é uma glicoproteína produzida por células específicas localizadas no estômago. Essa combinação entre vitamina B12 e fator intrínseco é fundamental para que a vitamina B12 seja absorvida no intestino delgado. O uso prolongado de omeprazol e de outros antiácidos reduz a acidez do estômago e dificulta a retirada de vitamina B12 das proteínas dos alimentos, diminuindo a sua absorção pelo intestino. Há uma grande reserva de vitamina B12 no fígado, que dura em torno de 3 a 5 anos. À medida que o estoque de vitamina B12 começa a se esgotar, inicia-se um quadro anêmico. Isso porque a vitamina B12 é essencial nos processos de formação e maturação dos glóbulos vermelhos. À medida que o estado carencial se agrava, a pessoa começa a apresentar manifestações neuropsiquiátricas, fraqueza muscular, irritabilidade, formigamento nos pés, pernas e mãos, dificuldade de locomoção, confusão mental e estado depressivo. Nos casos mais avançados, a pessoa pode evoluir com prejuízo progressivo da memória e quadro demencial. Isso ocorre porque a vitamina B12 exerce importante papel na síntese de ácidos nucleicos e de neurotransmissores, que são essenciais nas trocas de informações entre as células nervosas. O uso indiscriminado de omeprazol e de outros medicamentos da mesma família, como pantoprazol e lansoprazol, também está associado ao aumento do risco de doença renal crônica, redução dos níveis sanguíneos de magnésio e elevação do risco de fraturas. Portanto, é necessário cautela na prescrição dos inibidores de secreção ácida. Os pacientes, principalmente os idosos, devem ser informados sobre os riscos do uso contínuo dessas drogas. Se você toma omeprazol ou qualquer outro antiácido diariamente há muito tempo, é recomendável monitorar regularmente a sua função renal e os níveis sanguíneos de vitamina B12, magnésio, cálcio e vitamina D. É prudente realizar o exame de densitometria óssea, especialmente nas mulheres após a menopausa, para investigação de osteoporose. O ideal é, sempre que possível, evitar o uso abusivo de antiácidos, adotando medidas não medicamentosas para controlar os sintomas gástricos. Dessa forma, siga as seguintes orientações. Perca peso. Mastigue bem os alimentos, coma devagar e não pule refeições. Fracione as refeições em pequenas porções a cada 3 horas, fazendo 5 a 6 refeições por dia. Evite o consumo excessivo de café, chá, chocolate, refrigerantes, bebidas alcoólicas, carnes embutidas, alimentos gordurosos e muito condimentados, frutas ácidas, sucos e salgadinhos industrializados. Pare de fumar. Evite ingerir líquidos durante as refeições. Espere pelo menos 1 hora para tomar um copo d'água. Evite cochilos logo após o almoço. Não deite imediatamente após o jantar. Respeite o intervalo de no mínimo 2 horas em relação à última refeição para se deitar.
Eleve a cabeceira da cama ou utilize um travesseiro em forma de cunha para melhorar o trânsito dos alimentos pelo trato gastrointestinal. Se possível, evite o uso de ácido acetil salicílico, que é o AS, e de anti-inflamatórios em geral. Pratique atividade física regular. Algumas pessoas podem referir bem-estar ao fazer uma caminhada leve por 10 a 15 minutos após as principais refeições. São dicas simples e conhecidas por todos, mas que não são seguidas por uma parcela considerável da população. É recomendável rever o seu estilo de vida e hábitos alimentares para melhorar a qualidade de vida, diminuindo assim a dependência por medicamentos. E o vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Deixe seus comentários, sugira novos temas ou sintomas para discutirmos aqui no canal. Inscreva-se e ative as notificações. Até o próximo vídeo.